Boa tarde, ouvinte da RTV. Estamos hoje aqui, vamos falar um pouco aqui de educação com o Guilherme Cara. O Amaury está um pouco atrasado, então eu estou aqui substituindo ele, mas no segundo bloco ele prometeu que vai estar aqui conosco. Então eu queria, em primeira mão, pedir ao Daniel Cara que ele se apresentasse aqui e falasse os temas que ele vai nos passar hoje. Olá, meu nome é Daniel Cara, eu sou coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação desde 2006, então tenho uma longa trajetória aí na construção das leis e na luta pela educação pública no Brasil. Sou cientista político, doutorando da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e eu vim aqui a convite, né, na cidade de Taubaté, do meu amigo Fernando Borges, que também está aqui junto conosco no estúdio, para discutir um pouco educação, discutir como está a educação no Brasil, dizer sobre os desafios na educação mundial, os desafios na educação na América Latina, na África lusófona, mas essencialmente pontuar sobre os problemas que a educação brasileira vive e o que é possível fazer para, de fato, garantir o direito universal a uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade no Brasil. O Fernando Borges apresenta aqui, que é um grande articulador aqui do social em Taubaté. Então, nós vamos ouvir o Fernando. Boa tarde, Magalhães, né? Boa tarde, o Daniel. É com muita alegria, né, que a gente recebe o Daniel aqui, um debate extremamente atualizado sobre a política educacional no Brasil, né? Estamos vivendo algumas crises, né, econômicas, políticas, né? E eu acho que a educação, ela tem esse poder, né, de transformar a sociedade, fazer com que a sociedade tenha uma nova perspectiva, um novo cenário, uma nova esperança aí para o nosso país que vive aí mergulhado em profundos desastres políticos, desastres econômicos, né? Tivemos hoje a demissão aí do Pedro Parentes e nós estamos aqui na expectativa de ouvir o Daniel, né, de colaborar nesse debate educacional que nós fazemos enquanto APUESP, enquanto militante da educação, para poder levar informações bem atualizadas aí para a população de Taubaté, né, que sabe da importância da educação para o nosso município. Eu gostaria que o Daniel nos explicasse aí, expôs alguma coisa referente à Escola Sem Partido. Bom, Escola Sem Partido é um programa que procura estabelecer em vários municípios, nos governos estaduais e no governo federal também, por meio de projetos de lei nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional, uma escola sem educação, que eu costumo dizer. Por quê? Qual que é a ideia de Escola Sem Partido? A ideia de Escola Sem Partido é fazer com que os professores eduquem sob uma mordaça como se isso fosse possível. Se a gente está falando de biologia, imagina eu falar de história, Magalhães, sob a égide do Escola Sem Partido. Imagina uma escola que, por exemplo, numa aula de história, não vai poder falar sobre os malefícios do nazismo na questão da Segunda Guerra Mundial. Por que eu estou contando essa questão do nazismo? Porque um professor de um município nem tão distante daqui de Taubaté, um professor de Ferraz de Vasconcelos, está sendo ameaçado por pais de alunos de uma escola pública, porque quando ele deu uma aula sobre Segunda Guerra Mundial, segundo os pais, ele não apresentou os benefícios do nazismo. E esse professor de história falou, olha, não vejo nenhum benefício no nazismo, não existe benefício num sistema político que humilhou pessoas, que dizimou populações, que realizou um massacre contra judeus, contra ciganos, um sistema pautado no ódio. E eu, como professor de história, não posso apresentar os benefícios de algo que era essencialmente mal. E os pais disseram, né, um deles, policial reformado, disse que o nazismo tinha sido um sistema político extremamente justo. Ou seja, o que o Escola Sem Partido quer é uma escola do pensamento único, uma escola de um pensamento orientado ao fascismo,
uma escola do pensamento pautado numa moral muito limitada dos pais, se esquecendo que a questão da educação é uma questão de Estado e, portanto, é uma questão de interesse da sociedade. Qual é a missão da educação? A missão da educação, obrigatoriamente, o Fernando, que é professor, ele vai concordar comigo, a missão da educação é transformar a sociedade, fazer com que a sociedade seja melhor. Para fazer com que a sociedade brasileira seja melhor, não dá para não discutir em escola pública o racismo, que é uma chaga na nossa sociedade, não dá para deixar de discutir em escola pública o problema do machismo, o problema do sexismo, o problema da homofobia, ou seja, a educação ela tem que servir para reproduzir o que a sociedade tem de bom, mas também para corrigir aquilo que a sociedade tem de ruim. O Escola Sem Partido quer manter a nossa sociedade do jeito que ela é. E eu quero transformar a sociedade, o Fernando, como professor, quer transformar a sociedade. Quem quer que a sociedade brasileira continue sendo uma sociedade racista, uma sociedade sexista, uma sociedade homofóbica, defende o Escola Sem Partido. Quem quer, de fato, mudar a nossa sociedade de maneira democrática, com um pensamento crítico, dialogando com o outro, respeitando o outro, é contra o Escola Sem Partido. E eu estou nesse grupo que é contra o Escola Sem Partido. Tive a oportunidade de debater com o Bolsonaro, tive a oportunidade de debater com o Eduardo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, tive a oportunidade de debater com ele também na Câmara dos Vereadores de Salvador. E quando a gente começa a apresentar os argumentos, quando a gente começa a explicar o que é a Escola Sem Partido, a plateia, em geral, mesmo de apoiadores, começa a se questionar o porquê que apoia esse projeto, que é um projeto extremamente danoso para a nossa sociedade. O Escola Sem Partido é um projeto que estimula o ódio, estimula a discriminação e desrespeita o outro. Eu gostaria que o Fernando Borges também falasse alguma coisa, que ele que é um professor. Bom, Magalhães, o programa Escola Sem Partido, aqui no município de Taubaté, já foi derrotado algumas vezes, né, no debate na Câmara Municipal de Taubaté. Nós vemos, por exemplo, que as mesmas pessoas que estão propondo o programa Escola Sem Partido aqui em Taubaté são pessoas que propõem a intolerância, o ódio aqui no município, né? Embora o propositor desse programa aqui no município de Taubaté seja de uma representante de uma igreja evangélica, essa manifestação que ele tem com relação à questão educacional, ela propaga mais ódio e intolerância do que propriamente um debate qualificado com relação à educação, né? Esse vereador que propôs aqui, né, ele já foi derrotado quando ele fez questionamentos com relação à escolha de livros, né, adotados aqui no município de Taubaté. Ele é o mesmo vereador que propõe a questão de armar a população, né, para enfrentar questões de seguranças, e um vereador que não suportou um debate qualificado, acadêmico, de qualidade, que nós fizemos através da POESP, através da Universidade de Taubaté, através do movimento estudantil. Então, esse movimento foi derrotado, né? Na verdade, a gente faz uma relação desse movimento com aquilo que acontece com a política nacional, né? Existe um candidato que, para poder conquistar espaço, né, na discussão eleitoral, ele anda defendendo isso, né? Defendendo a intolerância, defendendo o ódio, defendendo com que as pessoas desrespeitem os seus adversários, né? Desrespeitando mulheres, desrespeitando os quilombolas, desrespeitando os homossexuais, respeitando de uma forma ampla, e ele leva esse debate para a educação através do programa Escola Sem Partido. Eu acho que é um retrocesso fazer debate dessa forma, eu acho que as pessoas precisam se qualificar para fazer o debate educacional, e hoje nós temos a oportunidade de conviver, né, com o Daniel, que é um coordenador da campanha nacional do direito à educação, uma campanha que tem um propósito que discute financiamento de educação, que discute quais são os procedimentos que a educação precisa adotar para poder melhorar, né, o investimento do poder público, poder discutir a questão do uso, né, dos cortes do petróleo, do pré-sal na educação, precisa discutir por que o governo utiliza tão mal os recursos que arrecada, né, um governo que ilegítimo, né, dos últimos 2 anos, que agora, inclusive, empenha recursos da educação para pagar uma dívida da redução do óleo diesel, né? Eu acho que é importante o Daniel falar isso para a gente, que nós estamos falando de um Estado que arrecada recursos, né, mas não utiliza esse recurso com qualidade, né, e a educação é uma das políticas muito prejudicadas aí
com essa falta de responsabilidade por esse governo ilegítimo. Eu gostaria que o Fernando explicasse esse detalhe aí, que ele vai usar o dinheiro da educação para pagar essa... Hoje, na verdade, nós tivemos a demissão do Pedro Parente, né? Ele mesmo pediu demissão, né? Porque, na verdade, a política de preço da Petrobras, ela colocava como prioridade, né, os lucros dos acionistas, né? O envio desses lucros para os grandes mercados, né? Todo mundo sabe que a Petrobras ela já vem funcionando com a sua capacidade, né, limitada exatamente para poder mandar petróleo bruto para fora do país e pagar por isso, né? Então, nós estamos pagando por um preço do petróleo muito caro com relação aos outros países que a gente tem aqui na América, né? E dizer que se alguns anos atrás a gente estava discutindo como é que iam ser utilizados os royalties do petróleo, né? Se era na educação, se era na saúde, hoje o retrocesso é tão grande que a gente, na verdade, está tirando dinheiro de políticas sociais, como educação, como SUS, para poder investir nessa dívida que esse governo ilegítimo trouxe com relação aos caminhoneiros, né? Os caminhoneiros, eles têm, na verdade, trabalhado de uma forma bastante precária, né, para poder subsidiar essa política de render algumas coisas para os acionistas que são, na verdade, internacionais. Então, a educação ela não é prioridade no nosso país, né? Nosso país vive dando prioridade para essa política de ações, de interesses internacionais, e a educação que como o Daniel acabou de dizer, né, uma grande estratégia de transformar a vida dessa sociedade acaba ficando em segundo plano, né, e a nossa sociedade acaba sendo prejudicada, né? As pessoas andaram perguntando esses dias, né, mas por que a população, ao invés de aderir à greve dos caminhoneiros, foram para as filas dos postos de gasolina para poder encher seus tanques? Porque a população está sendo educada de uma certa forma, está sendo educada para o mercado, e com isso, né, ela responde aos apelos do mercado. E essa política de preço da Petrobras, ela também atende a essa política de mercado, né, fazendo com que os olhares para a educação sejam prejudicados. Eu acho que é mais ou menos esse o raciocínio que eu tenho. Eu gostaria que o Guilherme desse algumas explicações referente, porque nessa greve aí que teve, no meu modo de entender, não resolveu nada. Eles vão tirar 46 centavos no diesel, mas no gás, na gasolina, no álcool, aí eles não mexeram. Mexeram. Espera um pouquinho. Não, eu sei, mas deixa eu terminar aqui. Entendi. Então é o seguinte, depois dos comerciais aqui, o Guilherme vai explicar alguma coisa. Os alunos já têm mais de uma semana que está sem aula. Parece que vai começar segunda-feira, talvez nem comece. Então, após os comerciais, o Guilherme vai nos explicar isso aí. Então, vamos voltar com o Daniel aqui, para ele nos explicar aqui, referente a essa greve aí, que os alunos já estão, acho que mais de 10 dias sem aulas, e talvez nem comece segunda. Então, eu queria que ele nos explicasse o prejuízo que os alunos vão ter referente a isso aí. Então, primeiro, a greve dos caminhoneiros é uma greve complexa, né, porque ela tem vários fatores que precisam ser analisados. A primeira questão, eu acho que essa é a questão mais importante, a pauta de reivindicação dos caminhoneiros, especialmente relacionada ao preço do combustível, é uma pauta justa. De fato, o Brasil é o país que cobra o diesel mais caro do mundo, o segundo mais caro do mundo, aliás, muito próximo do primeiro. Cobra um diesel mais caro do que a Alemanha, do que os Estados Unidos, que são países que tributam o combustível. Os Estados Unidos têm uma legislação ampla, mas há uma tributação forte do combustível. Ou seja, o governo Temer é um governo que retira muito dinheiro das pessoas, aumenta o preço das mercadorias, porque o Brasil depende dos caminhões para poder escoar a produção, para poder
abastecer os supermercados, para poder, enfim, garantir que as pessoas tenham acesso às mercadorias. E o Brasil cobra um preço altíssimo, especialmente nesse governo do Michel Temer. Então, a greve dos caminhoneiros em relação à pauta é uma pauta correta. É claro que essa foi uma greve complexa, porque ela foi muito utilizada por setores da direita para defenderem questões absurdas, como intervenção militar, como estratégias de derrubada do governo, mas para colocar um governo de direita, que vai ser ainda pior para o povo. É sempre bom lembrar, a defesa da esquerda é uma defesa de justiça social, a defesa da direita é manter as coisas como elas estão. E manter o Brasil como está hoje, os países mais desiguais do mundo, um país em que a população sofre demais para conseguir um emprego, nós temos aí uma grande quantidade de desempregados jovens, é claro que quem defende essa perspectiva está defendendo a injustiça social. Eu me coloco do lado da justiça social. O prejuízo aos estudantes que você colocava sobre a greve é um prejuízo hoje de 3 dias letivos, né, que foi segunda, terça e quarta. Nas universidades paulistas, a semana toda foi uma semana que não teve aula. Agora, o que é importante ressaltar é que, na análise geral e na análise fria da pauta, os caminhoneiros foram parcialmente vitoriosos, porque reduziu o preço do combustível em relação ao diesel, mas não reduziu em relação à gasolina, ao gás de cozinha, que também é uma matriz energética importante para a dona de casa, para quem vive o dia a dia, e não reduziu em relação ao etanol. Então, foi uma vitória no interesse da sociedade parcialmente alcançada. Agora, tem um ponto concreto, que isso precisa ser analisado com frieza, que foi a sua pergunta anterior para o Fernando Magalhães. Como pode um governo, como o governo Temer, irresponsável, um governo covarde em relação à população, fazer uma redução do diesel tirando recurso da saúde e da educação? Hoje eu dei uma entrevista, foi publicada no jornal O Globo, em que eu mostro que o corte na área de educação, que principalmente se dá na assistência estudantil dos estudantes que precisam de assistência para cursar as universidades federais, é um corte criminoso. Vou repetir, é um corte criminoso, por quê? Eu sou conselheiro da Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo. E eu sei o quanto que é importante para manter o aluno de periferia na universidade pública, ele ter acesso à alimentação estudantil, muitas vezes ter acesso à moradia e dormitório estudantil, e ter acesso a recursos para poder garantir a leitura do material didático, para poder acompanhar as aulas. Então, o que o Temer, na realidade, está fazendo é tirar um recurso da saúde e da educação para manter o acordo que ele fez com os caminhoneiros. Por que ele não reduz o preço do combustível pela Petrobras? Porque isso agride os interesses dos acionistas. Ou seja, a Petrobras é uma empresa federal, né, uma empresa mista, mas de controle federal, controle do governo federal. Se a Petrobras é de controle do governo brasileiro, ela tem que atender ao povo brasileiro, ela tem que beneficiar o povo brasileiro. Não os acionistas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, da Arábia Saudita, que são aqueles que participam do conjunto de ações da Petrobras. Eu acho que essa que é a pergunta que fica aqui para o nosso diálogo com os telespectadores, né? E com os internautas. É aceitável um governo retirar recursos da saúde e da educação para manter uma negociação com os caminhoneiros? Na minha opinião, não é. Na minha opinião, não é aceitável sequer o Brasil não ter consciência sobre a política de preço dos combustíveis da Petrobras. Não tem informação sobre isso. E é nesse sentido que a gente se coloca no debate público, né? O pessoal se coloca no debate público, que é o meu partido, para poder fazer essas questões que são as questões que de fato interessam a população. Saindo fora um pouquinho, eu queria que o Fernando falasse alguma coisa sobre o Aldário Dantas, que nos deixou ontem. Bom, Aldário Dantas, um jornalista, né, uma referência aí no coletivo Barão de Tararé. Acho que é importante destacar não só o Aldário Dantas, mas a luta que se tem por uma mídia democrática, por uma mídia autônoma, né, por uma mídia onde as pessoas possam se expressar. Hoje o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso, né? Nós estamos manifestando as nossas opiniões, colocando os nossos pontos de vista, e eu acho que pessoas como o jornalista Aldário Dantas tem partido, né? Que
Na verdade, não é um programa Escola Sem Partido, é um programa de um partido só. Eles querem que amordaça, que prevaleça a ideia de um setor político só, de um programa político só. Eu acho que a mídia ela tem que se pautar pela democracia, pelas mais variadas formas de manifestação, do seu ponto de vista, né? Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso, né? Nós estamos dando a nossa contribuição, fazendo o nosso debate, dando as opiniões para que a pessoa chegue a uma conclusão daquilo que ela, né, deve se expressar ou deve ter como ponto de vista, né? Então, Aldário Dantas, presente. Então, o Daniel, você viaja aí no Brasil, você faz palestra, você viaja para passar essas... Sim. Bom, o trabalho da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que eu coordeno, é um trabalho que abrange todo o território nacional. Nós temos hoje presença em todos os estados do Brasil, mas comitês orgânicos organizados em 24 estados brasileiros. Faltam 3 estados da região norte, né? 26 estados do Distrito Federal, faltam 3 estados da região norte, Acre, Rondônia, que nós não temos presença, e no Pará, que a gente está retomando a nossa presença, nós já tivemos e está retomando a nossa presença. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ela luta pelo direito à educação pública, gratuita, laica e de qualidade para todos e para todas, brasileiros ou não, brasileiros ou residentes no Brasil. Muitas vezes a população não tem consciência, mas existe uma enorme quantidade de venezuelanos, bolivianos, peruanos, africanos que moram no território brasileiro, muitas vezes na cidade de São Paulo, e que não têm acesso à educação, não têm acesso à saúde. E para nós não é uma questão de nacionalidade, é uma questão de direito humano, a questão da educação. Então, nosso trabalho é conversar. Eu conheço profundamente a Amazônia, o semiárido nordestino, e conheço também, né, o estado de São Paulo também, praticamente toda a sua extensão. Então, o estado de São Paulo tem um poder aquisitivo muito forte e nós temos vários problemas aqui na saúde e na educação. Na parte da educação, você que viaja aí para fora, principalmente no Nordeste, o que você viu lá? Olha, no Nordeste, existem várias realidades, tanto no Nordeste como aqui também no estado de São Paulo. Por exemplo, o sul do estado, na fronteira com o Paraná, é uma região que é muito rústica, sem acesso a direitos, com muitos problemas de orçamento público, muito pauperizada. Isso é reflexo também de quase 24 anos de governo tucano aqui no estado, né? Governo ruim, que não é preocupado com as pessoas. No Nordeste, no semiárido, a realidade é muito dura, Magalhães. A gente tem uma realidade que muitas escolas sequer têm parede, sequer têm banheiro, sequer têm acesso à água, sequer têm acesso à luz. Na Amazônia Profunda... Alimentação também. Alimentação escolar. Na Amazônia Profunda, também nós temos um problema enorme relacionado às condições de deslocamento também, de acesso à educação. Deslocamento, uma questão importantíssima que você traz, por exemplo, o deslocamento de pessoas na região amazônica é um deslocamento que depende do transporte fluvial, hidroviário. E o governo federal não tem feito uma distribuição de equipamento, de veículos, né, hidroviários para a garantia do acesso à educação das crianças que moram no que a gente chama em situação ribeirinha, em regiões ribeirinhas, que vivem nos igarapés, que vivem nas margens dos rios e afluentes do Amazonas. Agora, é importante ressaltar que essa situação ela precisa mudar e a gente sabe quanto custa para garantir uma educação pública de qualidade no Brasil para as 40 milhões de matrículas públicas que existem hoje no país. Nós temos uma necessidade, Magalhães e Fernando, de 55 bilhões de reais para garantir que toda escola pública tenha professores que recebem o piso do magistério no mínimo, política de carreira para os professores,
formação continuada para os professores, número adequado de alunos por turma e toda a escola pública com biblioteca, laboratórios de ciências, laboratórios de informática, quadra poliesportiva coberta, internet banda larga, alimentação nutritiva, merenda escolar nutritiva, que não pode ser roubada, como acontece aqui em São Paulo, e transporte escolar digno, transporte escolar efetivo. Tudo isso custa hoje, ponta do lápis, a gente vai lançar esse estudo no dia 5 de junho, no DIEESE, em São Paulo, na escola do DIEESE, tudo isso custa 55 bilhões de reais. Você vai dizer, bom, mas esse recurso é muita coisa. O orçamento do governo federal de 2018, a lei orçamentária anual de 2018, que é o orçamento que quem comanda esse orçamento, a execução desse orçamento, é o presidente Temer, que, na minha opinião, é um presidente legítimo, não só pela maneira como assumiu o impeachment, mas pela pauta política que ele traz. O orçamento do governo federal é de 3,57 trilhões de reais. Ou seja, 55 bilhões de reais é 0,15% do orçamento. Eu te pergunto, Magalhães, pergunto para o Fernando, não é justo transferir 0,15% do orçamento para garantir que toda escola pública no Brasil seja digna, que dê condições para o professor ensinar e para os alunos aprenderem? Eu considero que é justo. Só que o debate público no Brasil nunca toca na questão orçamentária. E a gente tem agora, né, uma pré-candidatura do partido do PSOL, pelo PSOL, ao Senado Federal por São Paulo. Esse ano se elegem 2 senadores, né, se votam 2 senadores, e a gente colocou o nosso nome à disposição para, depois de ter tantas conquistas dentro do Congresso Nacional, a gente poder deixar claro que chegou a hora da educação ser de fato respeitada em Brasília e não ser só um discurso, mas ser um conjunto de ações práticas na forma de leis para a garantia do direito à educação pública de qualidade, laica e gratuita no Brasil. Esse dinheiro aí, que lá vem tudo para a educação, é desviado, como funciona aí? Os 3,57 trilhões? Não, boa parte desse recurso fica restrita à dívida pública brasileira. Então, é um recurso que beneficia 200 famílias. Se a gente quiser ser muito generoso, considerando o conjunto da dívida pública brasileira, o benefício é 100 mil pessoas, né? Então, é mais do que as 200 famílias ficam com o grosso da dívida pública, do que a gente chama de tratamento da dívida, né? Quem que são essas pessoas? São os grandes banqueiros. 100 mil pessoas são os banqueiros, mais aqueles que investem em títulos da dívida e que se beneficiam dos títulos da dívida. O problema é que o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Então, a gente vai continuar beneficiando, sendo muito generoso na análise, 100 mil pessoas contra 200 milhões? Na minha opinião, isso é inaceitável. Essa é a história do Brasil, desde a instituição do Império, depois da instituição da República. Antes a gente era expropriado por uma colônia, por ser uma colônia, né, por um país metrópole, que no caso era Portugal. Então, a nossa realidade no Brasil é nua e crua. Nunca, nesse país, o povo foi respeitado em relação à distribuição da riqueza desse país, em relação ao orçamento público. Eu gostava, o Fernando, que ele sempre fez um bom trabalho aí no Conselho, ele mexia muito com criança, com alunos, então ele podia falar alguma coisa referente ao Conselho das crianças. Bom, eu queria, inclusive, aproveitar a presença do Daniel, né? O município de Taubaté, ele reconhecidamente, ele tem aí uma demanda de 1.200 crianças fora da creche, né? E aí o município, ao invés de oferecer política para essa demanda, tem feito a opção em expandir o ensino médio, né? Coisa que é da responsabilidade do governo estadual. O município vem assumindo essa responsabilidade. E aí eu pergunto para o Daniel, né? 1.200 crianças fora da creche. A gente sabe que a primeira infância é o momento onde essas crianças sofrem mais abuso e exploração sexual, principalmente abuso sexual, né? Exatamente porque é mais vulnerável e às vezes os pais saem para trabalhar, essas crianças ficam sozinhas dentro de casa, né? O que ele acha dessa questão? Outra questão que eu queria perguntar para o Daniel é que alguns estados, mesmo não tendo um orçamento muito grande, né, têm alcançado alguns bons resultados na área de educação, né? A gente escuta falar que alguns estados do Nordeste, entre as 100
escolas assim mais bem avaliadas, 77 é de um determinado estado do Nordeste. A gente sabe que esse estado tem menos recurso do que o estado de São Paulo e, ao mesmo tempo, alcança resultados melhores do que o estado de São Paulo, né? Eu queria que você fizesse uma análise no sentido assim, como é que é a gestão desses recursos públicos que deveriam ser utilizados pela educação, né? Até que ponto esses recursos, na verdade, são carimbados, né? Não são utilizados, né? De fato, no investimento da educação. O estado de São Paulo, mesmo sendo um dos estados mais ricos da federação, tem uma avaliação aí nas avaliações externas, né? Muito abaixo do que estados do Nordeste. Tá? Então, eu queria que o Daniel fizesse uma análise sobre isso, a questão da prioridade de investimento, né, na educação infantil e a questão também de bons resultados aí no país afora. Eu vou responder essas questões após os comerciais, que agora... Após ou... Agora, pode ir. Posso responder agora? Pode. Bom, então... Comercial agora. Você falou. Vou anunciar aqui, junto com o meu amigo Magalhães, os comerciais da JR TV. Isso. Bom, vamos continuar aqui, já que o Amaury não chegou, ele não sei o que houve, acho que ele está sem gasolina no carro aí, não conseguiu chegar. Então vamos continuar aqui nesse bate-papo aqui com o Daniel e com o Fernando Borges. Primeiramente, eu queria perguntar para o Fernando, referente essas crianças que somem aí. Parece que tem uma ou duas sumidas aí que não apareceu mais. Uma é a Flores, né, filha desse engenheiro aí, e que sumiu. Ela foi para o shopping com a mãe de uma amiga e a amiga junto. Quando voltou, deixou ela na porta do prédio e não esperou ela entrar, a menina sumiu e até hoje não apareceu. Então, eu queria que o Fernando, parece que tem muito mais aí, e o Fernando vai nos explicar isso aí. Bom, Magalhães, a educação ela tem que cumprir também com essas pautas, né? Orientar, informar crianças e adolescentes com relação ao risco que as redes sociais promovem, eu acho que é uma das tarefas que a educação precisa cumprir, né? Nossa educação não tem que cumprir só com as tarefas das datas comemorativas tradicionais, ela precisa discutir questões de gênero, precisa discutir questões de sexualidade, precisa discutir questões de segurança, como é essa relação que os jovens têm com as redes sociais, né? Nosso município não é diferente dos outros municípios, né? Nossos jovens têm contato nos seus celulares com todo o perigo da violência propagada aí pelas redes sociais, que não propaga só a violência, né? Propaga também informações. Então, os conselhos eles estão atentos, né? O Conselho Tutelar, o Conselho de Direito da Criança e Adolescente, para poder fazer essa discussão e orientar essa juventude, né? Esse ano é um ano de conferência de direitos humanos de crianças e adolescentes, né? Nós vamos fazer essa discussão sobre as redes sociais lá. E queria passar aqui para o Daniel, né? Que ele falasse também, né? Além da questão da violência sexual na primeira infância, da questão dos bons resultados aí no país afora, né? Que ele dissesse para mim qual é o papel da educação em termos assim de grandes tecnologias, de grandes redes sociais, que tanto pode contribuir na formação dos adolescentes, mas que traz também problemas de segurança como esse que você acabou de relatar, né? Eu queria passar para o Daniel essa pauta.
Bom, então, primeiro, retomando a pergunta, né, do bloco anterior sobre a questão da primeira infância. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de verão na Universidade de Harvard no ano de 2016, no início do ano de 2016, e foi bastante interessante, Fernando, porque eu tenho muitas críticas à neurociência, eu acho que a neurociência ela tem muitos limites, e eu tive lá com os grandes promotores da neurociência, produtores da neurociência, mas tem um aspecto que eu concordo com essa ciência que é tão recente, que o desenvolvimento na primeira infância, especialmente nos primeiros 6 anos da criança, é fundamental para que ela tenha, de fato, um exercício pleno da cidadania, uma vida produtiva, e ela seja uma pessoa, de fato, preparada para constituir o seu projeto de vida e poder avançar em seu projeto de vida. Então, nesse sentido, é muito ruim que a Prefeitura de Taubaté, ao invés de cumprir com a obrigação constitucional do município, que é ofertar a educação infantil e, junto com o governo estadual, ofertar ensino fundamental, hoje a Prefeitura de Taubaté esteja se dedicando ao ensino médio. É um desperdício de recurso público, é um desperdício de função pública para a Prefeitura de Taubaté, e mais grave do que isso, se tem 1.200 crianças fora da creche, eu tenho certeza que as que estão matriculadas não têm uma educação de tão boa qualidade quanto elas merecem, hoje, priorizar o ensino médio é uma atitude, em termos de gestão, altamente grave, que precisa ser observada de perto pelo Ministério Público, que precisa ser observada de perto pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Por que eu digo isso? Porque o Ministério Público de São Paulo, o GEDUC, junto com o Tribunal de Contas do município, porque São Paulo tem um Tribunal de Contas específico, proibiram, na gestão da ex-prefeita Marta Suplicy, que deve, caso minha candidatura seja mantida, eu sou pré-candidato ao Senado Federal pelo PSOL, como eu disse, a Marta é pré-candidata ao Senado Federal pelo PMDB. Na gestão da Marta, eles tentaram tirar dinheiro das creches para fazer uma universidade na cidade de São Paulo. E o Ministério Público não permitiu. Então, é preciso que a gente acione aqui o grupo de educação do Ministério Público para acabar com essa farra que a Prefeitura tem feito em relação ao recurso da sociedade de Taubaté, da comunidade de Taubaté, que merece ter o acesso à creche. A obrigação do ensino médio é uma obrigação essencialmente do governo do Estado. Em relação à questão das avaliações de larga escala, para ser bastante direto, na média geral, e analisando o conjunto da educação, da creche até o ensino médio, né, da educação básica, não dá para dizer que nos outros estados existe uma educação de excelência. Muitas vezes, o que acontece é que um prefeito, como por exemplo, os prefeitos de Sobral, no Ceará, priorizam só a fase de alfabetização das crianças. Então, canalizam todos os recursos para essa fase. Chega nos anos finais do ensino fundamental, no antigo, para quem é um pouco mais velho, no antigo ginásio, chega na época do ginásio, anos finais do ensino fundamental, a qualidade da educação cai drasticamente. O que resolve a questão da educação? É o governo federal cumprir com aquilo que está na Constituição Federal, artigo 211, parágrafo 1º, e a Constituição é muito clara que cabe ao governo federal colaborar técnica e financeiramente com estados e municípios para a garantia de uma educação de qualidade. Nunca, Magalhães, nenhum governo federal cumpriu com essa regra. E a gente defende que essa regra tem que ser tirada do papel. É preciso ajudar os municípios, é preciso ajudar os governos estaduais. O que não pode? Não dá para ajudar o município a fazer algo que não é obrigação dele, como ensino médio. Tem que ajudar o município a fazer creche e a fazer pré-escola e a fazer escola de ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Sobre a questão da violência e o papel da educação sobre as redes sociais, essa é uma questão extremamente espinhosa, dificílima, mas que a escola precisa ter o espírito que o Fernando colocou aqui. A escola ela precisa responder às questões sociais, aos problemas da sociedade. Então, cabe sim ao professor mostrar também, cabe também ao pai, à mãe, quer dizer, eu gosto muito de uma ideia indígena de que é preciso de toda uma tribo para educar uma criança. É preciso de toda a cidade de Taubaté para educar uma criança. É preciso de todo o estado de São Paulo, de todo o Brasil para educar as nossas crianças.
E nesse sentido, Fernando, não tenha dúvida de que a família tem um papel de controle das redes sociais, ver o que os filhos estão fazendo nas redes sociais, acompanhar, mas também cabe à escola, em aulas de cidadania, em aulas de história, em aulas de geografia, em aulas de estudos sociais, mostrar os riscos que existem de participação nas redes sociais e também mostrar um direcionamento sobre o uso da internet, para que seja um uso positivo, que seja um uso feliz, mas principalmente que seja um uso que não coloque crianças e adolescentes em risco. Quando eu estudava, eu sentia a minha professora, a minha segunda mãe. Eu vejo nessa escola sem partido aí, é o seguinte, os pais hoje, todos dois trabalham. Eles chegam do serviço, vai se fazer a higiene, tudo, vai alimentar e, às vezes, assistir alguma coisa para descansar, para no outro dia acordar cedo. Então, na real, quem vai ter que ensinar mesmo essas crianças são os professores. Porque eu acho também que estão tirando muita autoridade dos professores aí. Porque como que um aluno que vê isso aí vai respeitar um professor, como no meu tempo, que a gente era obrigado a respeitar mesmo, tinha que ouvir o que o professor falava. Então, eu gostaria que o Fernando explanasse alguma coisa referente a isso aí, porque pelo que eu entendo, pouco que eu entendo é o seguinte, eles querem que a família... A criança vai na escola e vem e volta e vai estudar em casa, porque eu entendia isso. Então, eu queria que o Fernando explanasse para a gente. Bom, Magalhães, na verdade, a formação, né, da criança e do adolescente, ela não é só de responsabilidade da escola, não é só de responsabilidade da família. Exatamente. Todo mundo tem o seu papel nessa formação, né? Mas, assim, quem tira a responsabilidade, quem tira a credibilidade, quem tira... o respeito com relação aos professores é o próprio governo, né? As políticas educacionais, elas não investem na valorização dos professores, né? Ela não investe na formação dos professores, ela não investe na estruturação, na estrutura que é dada para as escolas funcionárias, né? Nós temos escolas públicas estaduais que têm dificuldade, inclusive, para poder manter a alimentação das crianças, né? Você sabe, conhece muito bem, né? Existe e o Daniel também já estudou na ETEC Paula Souza, né? Como é dado. A ETEC Paula Souza, embora se mostre aí no papel de oferecer o ensino profissionalizante para esses jovens, ela não tem um respeito e um investimento por parte do governo estadual, né? Então, a gente não vê de forma nenhuma que a educação no estado mais rico do país tenha uma expectativa com relação a esses governos que já estão no poder há mais de 20 anos. Então, o que a gente espera, na verdade, é que todos os agentes, todos os atores assumam junto, né, essa responsabilidade da educação, né? Eu fico um pouco preocupado, né, com esse debate do programa Escola Sem Partido, das pessoas, inclusive, não saberem, por exemplo, que os pais podem participar, né, do debate do projeto político-pedagógico das escolas, né? Então, os pais que não frequentam as reuniões, que não se interessam pela forma como seus filhos estão sendo avaliados, pela forma como os conteúdos estão sendo trabalhados, aí vem através, né, da pior forma possível, né, que é o debate eleitoral, tentar reivindicar uma coisa que sequer, na verdade, conhece como funciona nas escolas, né? A gente sabe que a gestão democrática das escolas prevê tudo isso, né? Prevê que os pais participem da elaboração do projeto político-pedagógico, que os pais, na verdade, pautem, né, aquilo que a escola precisa colocar como prioridade nas suas discussões, os temas que ela deve discutir, né? A questão do protagonismo juvenil através do Grêmio Estudantil, né? Tudo isso é possível, é previsto na legislação educacional, mas essas pessoas preferem vir a público para criminalizar os professores, né? Dizer que o professor usou um pênis de borracha, mas eles não sabem, ao menos, em que contexto isso foi utilizado, né? Para que o professor utilizou,
né, para poder contextualizar uma aula, poder explicar melhor para aquela criança, para aquele adolescente, né? Então, na verdade, o que está posto é uma criminalização, né, de um setor da sociedade que pouco entende sobre educação, né? E, na verdade, quer fazer com que a educação volte a ser como era há 20, 30 anos atrás, né? E que, na verdade, a gente sabe que essa educação não funciona mais para os filhos e filhas da classe trabalhadora, né? Nós queremos uma educação emancipadora, uma educação que agregue os valores tecnológicos, né? E que faça com que essas pessoas exerçam a sua cidadania. Eu acho que é uma visão diferente de mundo, né? Enquanto essas pessoas defendem a educação do ponto de vista militar, né, onde as pessoas não tinham direito nem de se manifestar, de se organizar enquanto grêmio estudantil, nós defendemos uma educação emancipadora, uma educação capaz de transformar mesmo a vida das pessoas. Eu queria que você comentasse, depois o Daniel também, referente a essa municipalização das escolas. Bom, municipalizar a escola, né, a partir da LDB, da Constituição de 88, tem sido tratado como uma forma de descentralizar, de fazer com que o município tenha autonomia, né, de gerir a sua própria educação, mas, na verdade, os políticos, a política educacional, ela tem ido na contramão, né, dessa defesa, né? Na verdade, muitos prefeitos que indicaram a municipalização para ter acesso a mais recursos federais e, com esses recursos, poderem manobrar, né, utilizar esses recursos de forma inadequada, né? Então, eu queria passar aqui para o Daniel, né? Eu acho que mais ou menos é essa linha do pensamento. Então, a questão da municipalização é uma questão importantíssima, porque ela era até uma questão de defesa do Anísio Teixeira, junto com o Paulo Freire, os dois maiores educadores da história do país, mas nunca foi dado ao município a condição de realizar a municipalização. Para você ter uma ideia, hoje a cada R$1 investido em educação, os municípios colocam 42 centavos, os estados colocam 40 centavos, e o governo federal coloca 18 centavos. Mas a cada R$1 arrecadado no Brasil, o governo federal fica com 57%. Por aluno? Não, o que coloca no investimento geral em educação. Investimento por aluno, construção de equipamentos, universidades, etc. A depender da obrigação de cada um. A cada R$1, em relação àquilo que é arrecadado no Brasil, o governo federal fica com 57%, os 26 estados e o Distrito Federal ficam com 25%, e os 5.580 municípios ficam com 18%. Ou seja, quem mais arrecada, que é o governo federal, menos investe em educação. Os estados arrecadam bem mais do que os municípios, dos 5.580 municípios, também investem menos em educação. Então, se é para ter uma política de municipalização, é preciso dar aos municípios as condições para a realização da política educacional. Não se trata de ser contra ou a favor da municipalização, se trata de discutir a qualidade da municipalização, a qualidade da transferência de obrigações aos municípios. Então, eu queria deixar isso claro, né, porque o debate sobre a municipalização está sendo muito enviesado e ele é pouco aprofundado. E a nossa função na sociedade é fazer com que os debates, especialmente, né, eu e o Fernando, que somos da área de educação, é fazer com que os debates na sociedade brasileira fiquem além da superfície, entrem nas questões profundas, e para isso é preciso não só trabalho, mas é preciso muito estudo, e política não se faz só em cima de um carro de som. Política se faz conhecendo as leis, estudando o orçamento público e principalmente apresentando soluções para cuidar das pessoas e garantir os direitos das pessoas. Então, eu queria falar em termos de município. O município aqui, na folha de pagamento, eles consomem 54%, parece que é isso. Sim. E parece que é na educação que é 25%? Não, então é diferente. O que acontece? A lei de responsabilidade fiscal determina que o Poder Executivo pode gastar com funcionalismo público até 54% da sua receita corrente líquida. Isso é uma coisa. Outra coisa é que é a obrigação constitucional, o artigo 212 da Constituição Federal, 25% de todas as receitas do município, no mínimo, tem que ser investidos em educação. Então, desses 25%, é que sai o recurso para a educação. No geral, o município só pode gastar 54% da sua receita líquida em funcionalismo público e em servidores públicos. A saúde é 15%?
A saúde é 15%, a saúde foi regulamentado recentemente em emenda 29, mas o município de Taubaté, historicamente, gasta mais em saúde. Então, quer dizer que, então, na realidade mesmo, não sobra para investimentos, né? Não sobra. Não sobra porque eu não sei a margem que eles fazem, porque é difícil. Então, é o seguinte, eu queria agradecer aqui o Daniel, o Fernando Borges, um grande articulador do social de Taubaté. Hoje ele é o coordenador da POSP, por sinal um grande trabalho, eu tenho acompanhado ele aí, do trabalho dele aí, e o Guilherme também, o Daniel, eu não sei onde é que eu tirei o Guilherme. O Daniel veio aqui nos ajudar muito e passar essa explicação muito importante para a população de Taubaté e demais localidades, né? Então, eu agradeço a presença de vocês, eu gostaria que você fizesse aí a despedida. Sim, eu queria te agradecer, Magalhães, agradecer também aqui a toda a equipe da JR-TV. Foi um prazer estar aqui com vocês e é muito bom discutir educação, segurança pública, poder também discutir um pouco sobre orçamento público, sempre lembrando, né, os coordenador-geral da campanha nacional pelo direito à educação e pré-candidato do Partido Socialismo e Liberdade ao Senado Federal pelo Estado de São Paulo, que é o nosso estado, que é um estado muito rico, mas que podia fazer muito mais pela educação, tanto paulista como para a educação brasileira. Bom, queria agradecer também ao Magalhães, né, o espaço democrático, ao Mauri, né, o nosso colega Luciano, acho que é importante esse debate, né, e dizer que a educação ela não pode ser vista do ponto de vista mercadológico, né, ela precisa ser vista do ponto de vista da sua importância social, né. Eu acho que muitos prefeitos acabam se preocupando muito com os recursos que vão receber com a municipalização e esquecem de dar o devido valor para a educação. Então, nós terminamos, boa tarde, e estaremos aqui sempre à disposição, Daniel, quando você puder vir, o Fernando também, e mais outras pessoas aí do social, que eu também sou um articulador, muito articulador da parte social também, eu já participei aqui do CONDEP, e fiz um curso de defesa popular na Defensoria Pública, já fui 8 vezes como delegado na Conferência Estadual e já fui nos federados também em Brasília pelo deficiente físico. Eu sou um idoso e um deficiente físico. Então, muito obrigado, boa tarde.